Hi guys, good morning. Então, como eu tinha dito para vocês, nessa semana a gente já vai iniciar um novo conteúdo, tá bom? Um novo tema. A gente vai iniciar a unidade 4, que também é um tema muito legal, que eu gosto bastante. Na unidade passada, a gente começou falando sobre música, gêneros musicais. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre gêneros de filme. Os filmes são uma grande parte da nossa vida. Eu particularmente gosto muito. E principalmente nesse período de pandemia, né? Que a gente está em casa, eu tenho certeza que vocês têm assistido bem mais. Quem gosta tem assistido bem mais filmes do que o normal, né? Se a gente estivesse levando a nossa rotina normalmente, tá bom? Então eu tenho três perguntas para vocês e eu quero que vocês pensem, que a gente vai comentar na próxima videochamada, tá bom? A primeira. How often do you go to the movie theater? Com que frequência você vai ao cinema? A segunda. Are you a cinephile? Are movies crucial in your life? Você é um cinéfilo? Os filmes, eles são uma parte crucial na sua vida? E a última. Why, in your opinion, are movies also considered art? Porque, na sua opinião, os filmes também são considerados arte. Lembrando que o cinema é conhecido como a sétima arte, tá? Então, pensem um pouquinho nessas perguntas e na próxima chamada a gente vai comentar sobre elas, tá bom? Então, para a gente iniciar, vou compartilhar aqui com vocês o material que eu preparei, tá? E deixa eu aqui. E nós vamos falar um pouquinho sobre movie genres. A gente vai conhecer um pouquinho sobre os gêneros de filmes. Gêneros que muitos deles a gente assiste os filmes e a gente não presta atenção no gênero. Então, a gente vai conhecer um pouco sobre as características de cada gênero, tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui action movies. Action movies são os filmes de ação. Eu coloquei aqui uma foto do cartaz dos Vingadores, porque é um filme que tem muita ação, mesmo eu não gostando muito, né? Mas, assim, filmes de ação, eles são filmes com muita ação, como o próprio nome diz. Então, ele tem perseguições, lutas, às vezes tiro, grandes cenas de batalhas, de confrontos. Então, não necessariamente ele vai ser um filme só de super-heróis, como esse exemplo que eu dei. Ele pode ser um exemplo, sei lá, de várias coisas. Existem grandes filmes de ação, como 007. Todos os filmes do James Bond são conhecidos como action movies. Então, existem muitos exemplos aí, sei lá, vários que agora nem me passam na cabeça. A gente tem Bastardos Inglórios, todos os filmes desses caras bem conhecidos como Vin Diesel, Velozes e Furiosos é um filme de ação, mesmo não tendo confronto direto, mas é um filme com muitas perseguições e muitas coisas. Tem Carro Explosivo, tem Duro de Matar, todos esses filmes, eles são filmes considerados filmes de ação. Vamos ver o próximo. Fantasy. Fantasy é o gênero fantasia. É um gênero que as pessoas não falam muito, mas é um gênero muito comum hoje em dia. Antigamente era o número de filmes de gênero fantasia, ele era menor, né? Hoje em dia a gente tem vários. Por quê? O que é um filme do gênero fantasia? Eu coloquei aqui o filme do Cartaz da Malévola, porque ele é um excelente exemplo. Geralmente o gênero fantasia, ele trata de um mundo que não existe. Ele trata de uma realidade que não existe. É uma realidade paralela, digamos assim. Então, trata de seres fantásticos, seres que não que existem só no nosso imaginário, seres mitológicos. Então, vou dar aqui alguns exemplos que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, como a saga Harry Potter, Malévola, as Crônicas de Nárnia, deixa eu ver aqui qual era o outro, Percy Jackson, se não me engano, o Mochileiro das Galáxias, o Mochileiro das Galáxias, eu acho, também. Então, todos esses, eles tratam de um universo diferente, não é a realidade que a gente vive. Então, quando você vai assistir um filme de fantasia, tem muita gente que fala, mas isso é muito mentiroso, eu não gosto porque é muita mentira. Mas quando a gente vai assistir um filme desse, você já cria, digamos, um pacto invisível. Então, você vai assistir sabendo que aquilo não existe, mas você vai adentrar naquele universo que aquele filme criou. Como, por exemplo, eu sou muito fã da saga Harry Potter. Eu li todos os livros, assisti todos os filmes, gosto de tudo.
mas a gente sabe que aquilo não existe. A gente tem certeza de que aquilo de bruxos, de castelos, de vassouras, de feitiços, isso não existe. Mas, quando você topa assistir um filme desse, quando você se propõe a assistir um filme como esse, você, tipo, meio que suspende a realidade por um momento e você adentra em todo aquele universo que aquele filme ou que aquele livro ele está criando para você. Então, por isso que é chamado de fantasia, que é algo que não existe, certo? O próximo. Sci-fi, science fiction. É uma abreviação, sci-fi, tá? Essa palavra aqui, ela é uma abreviação. Eu vou até colocar deixa eu colocar aqui para vocês verem. Sci-fi é uma abreviação de science fiction, tá? Science fiction movies. E existem muitos. Hoje em dia é um gênero que cresceu muito, principalmente pela cultura geek, cultura de quadrinhos e tudo. Então, Star Wars, que é Guerra nas Estrelas, é um grande exemplo do que é ficção científica, é uma saga que existe há quase 30 anos. Então, é um ótimo exemplo. Qual a diferença da fantasia, do gênero fantasia para o gênero de ficção científica? Ficção científica ele vai tratar de monstros, ele vai tratar o espaço, viagens intergalácticas, esse tipo de coisa. Então, tem Star Wars, MIB, Homens de Preto, é um grande exemplo de ficção científica. Ghostbusters, como é o nome em português, Os Caça-Fantasmas é um exemplo de ficção científica. Então, eles tratam dessa realidade mais científica mesmo, de cientistas, de ciência, de coisas mais específicas desse universo, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. A gente tem animation or family movie, que são as animações, tá? A gente tem as animações que eu adoro, sou muito fã. Inclusive, aqui coloquei o cartaz de Frozen 2 porque vale a pena assistir, é muito melhor. É uma dica aí para quem gosta. Vale a pena assistir Frozen 2, é até melhor do que o 1, eu gostei muito. Então, animation, as animações, elas se tornaram um verdadeiro mercado. E elas passaram a não ser mais só para o público infantil. Muitas pessoas, adultos, vivem para assistir animação. Às vezes, grande parte deles são crianças que assistiam muito a animação quando as animações eram só voltadas para crianças e cresceram assistindo e nunca deixaram de gostar das animações. Então, por isso que ela também tem esse nome de family movie. A gente pode chamar de animation or family movie, porque é um filme para a família. O objetivo é entreter toda a família. Ele deixou de ser um filme só para criança, embora seja animação. Inclusive, hoje em dia, tem animações para adultos. Tem filmes de animação que são feitos para adultos, desenhos que são animações, mas com uma linguagem voltada para adulto, o objetivo, o tema é todo voltado para adulto, porque a animação deixou de ser algo só para criança. Existem as animações que atingem todos os públicos, todo mundo gosta, mas tem aquelas animações que são só para crianças, tipo Galinha Pintadinha, e tem todas as animações que também são voltadas como para o público adulto, como alguns inclusive estão até disponíveis na Netflix, porque tem muita gente que gosta, a Netflix comprou os direitos de passar. Vamos lá. This is Romance Movie. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Romance Movie. Como Eu Era Antes de Você é um exemplo aí de filme de romance, que é aquele filme com grandes histórias de amor, com lágrimas e tudo. Alguns podem entrar na categoria de comédia romântica, outros são só romance, romance. Então, esse Como Eu Era Antes de Você, ele é um ótimo exemplo que não é comédia romântica, porque o filme é bem trágico. Então, assim, aquele filme para você sentar, para você chorar, aquela coisa toda bem, né? Então, tem vários exemplos aí. E hoje a grande moda entre os filmes de romance é você fazer um filme baseado no livro. Tem um livro, faz sucesso, depois lança o filme. Então, tem aos montes. Para quem gosta, é um prato cheio aí. E a gente tem crime. Crime movies são os filmes policiais, que não são a mesma coisa dos filmes de ação. Por quê? Filmes de ação, como eu disse, ele tem perseguições, eles têm tiro, porrada e bomba, tem confrontos, tem tudo. Só que
não necessariamente o filme de ação, ele vai ser um filme policial. Vide o exemplo dos Vingadores que eu coloquei aqui antes nesses slides. Porque um filme policial, ele tem um caráter específico. Ele tem que ter um crime, digamos assim, por isso que o nome aqui em inglês é crime, tá bom? Ele tem que ter toda uma história envolvida. E muitas vezes, hoje em dia, acontece filmes que são baseados em histórias reais. Outras são ficcionais, inclusive séries. Vou dar um exemplo muito famoso, La Casa de Papel. La Casa de Papel é claramente uma série, não é um filme, mas como a gente está falando de gêneros aqui, vai se encaixar na mesma situação. La Casa de Papel é uma série com o gênero ação, ok, mas ela também se enquadra no gênero policial, porque fala de um assalto, tem muitas questões de leis envolvidas, então ela se encaixa nesse cenário, certo? Nem sempre isso vai acontecer. Pode acontecer de se encaixar nos dois? Pode. Pode acontecer de encaixar só num? Claro, com certeza, tá bom? Então aqui esse é um exemplo, inclusive é o exemplo que o livro traz. Eu não cheguei a assistir esse filme Trapaça, mas já é muito, muito conhecido, muito, muito famoso, inclusive foi indicado ao Oscar, certo? Disse que é muito bom, eu ainda não tive a oportunidade de assistir. Mas se alguém assistiu, aí na próxima chamada vocês vão dando as dicas de vocês sobre os filmes que a gente vai falar bastante nessa unidade. E aqui nós temos horror or thriller movies, são os filmes de terror. A gente, aqui no Brasil, a gente existe uma diferença, na verdade, entre filmes de terror e filmes de suspense, tá? O filme de terror é aquele que dá medo mesmo, você não dorme. E os filmes de suspense, eles dão medo, mas eles são aquela coisa, não tem muita ação, não tem muito susto, é mais aquela coisa, você passa o filme todo naquela tensão, porque é só o suspense, tá? Então tem essa diferença. Eu coloquei aqui porque muitas vezes os filmes de terror eles também são de suspense, então é um gênero muito parecido um com o outro. Então horror or thriller movies, eles são feitos para te assustar, eles são feitos para dar medo. Alguns não conseguem, alguns chegam a ser engraçados. Eu assisti esse Invocação do Mal, eu não tive medo. Confesso que assisti tranquilo. É um filme bom para quem gosta do gênero. Eu já assisti muitos filmes de terror. Teve uma época que eu assisti direto, porque eu não tinha medo. Eu gosto de filmes de terror mesmo. Agora, filmes de suspense eu já não gosto. Filme com espírito, eu já não sou muito fã. Já não é muito minha praia. Que me dá medo. Filme com espírito eu não gosto, não. Mas, assim, esse Invocação do Mal eu assisti, eu não tive medo. Eu assisti já umas 2 ou 3 vezes, beleza. Agora, tem outros muito famosos, como It, a Coisa, Annabelle, a Freira, que dizem que dão muito medo. Então, esse aí é para quem tem coragem. Esses, assim, são para quem tem coragem. Horror movies e thriller movies. Por isso, inclusive, vocês podem até lembrar, ó, Thriller é o nome daquela música bem famosa do Michael Jackson, que ele faz um clipe com a dancinha, todo mundo vestido de zumbi, porque tem tudo a ver com esse universo de filme, de terror, de etc. Tá? Inclusive, uma dica muito boa, que é algo que eu descobri recentemente, não sei se vocês já assistiram um filme chamado Parasita, e ele se encaixa nesse gênero de thriller, e eu passei o filme todo, meu Deus, por quê? Porque não tem nada demais, não tem nada demais, não tem nada demais, não tem nada demais. No final eu descobri porque uma única cena mudou todo o filme, e é realmente, assim, por uma cena, o filme conseguiu se encaixar nesse gênero. Então, filme, cinema, é bem isso. Às vezes, uma cena, uma coisa, faz toda a diferença e muda todo o esquema do filme, do roteiro da história. Comedy, que é eu acho que o gênero mais famoso aqui, o gênero que geralmente todo mundo gosta, porque todo mundo gosta de rir, todo mundo gosta de se divertir, que é o gênero de comédia. Eu coloquei aqui As Branquelas, porque, na minha opinião, um dos melhores filmes de comédia já feitos. Quem não assistiu, assista. Não sabe o que está perdendo. Muito bom. E Western. Western é um gênero que não é mais muito conhecido, não fazem mais. Muito difícil você achar um filme de Western. São os filmes de faroeste. Coloquei aqui, dá pra gente ver até pelas roupas delas, né? Pelo layout do cartaz, que é um filme de faroeste, velho oeste, mas é um gênero mais esquecido. Hoje em dia a gente não vê mais tanto essa temática do velho oeste,
Não sei por quê, até porque antigamente era um gênero muito famoso, as pessoas gostavam muito. Esse filme aqui, Bandidas, inclusive, eu já assisti, eu gostei, achei um filme bom. Mas já é um filme velho, não é um filme novo, assim, acho que já deve ter uns 10 anos ou mais desse filme. Porque é um filme que não é um filme muito, não é um gênero mais tão famoso, não é mais tão assistido, e a gente não tem mais grandes filmes desse gênero. Eu acho que, assim, um grande nome desse gênero era Indiana Jones, que muitos anos atrás, eu não sei, não é da época de vocês, não é nem da minha época, eu nunca cheguei nem a assistir Indiana Jones, mas eu sei porque meus pais assistiram, então, assim, é um gênero bem perdido. Se vocês tiverem curiosidade, pode procurar no Google, no YouTube, tem algumas cenas de como era, filmes de faroeste. A gente está acostumado só com aquela ideia bem generalizada do que é, mas a gente não conhece muito porque a nossa geração não teve muito acesso a esse gênero, porque os filmes não têm sido feitos mais, né? E War são os filmes de guerra. Os filmes de guerra, gente, eles são diferentes dos action movies, tá? Não é a mesma coisa de filme de ação, não é a mesma coisa de filme policial. Porque os filmes de guerra, eles retratam a guerra mesmo. Então, às vezes, os filmes de guerra, eles tendem a ser bem pesados. Tem gente que não gosta, porque é muito sangrento, é muito isso, é muito aquilo. Então, eu particularmente é um gênero que eu não sou muito fã. Mas esse filme aqui vale a pena. Até o Último Homem. Esse filme é fantástico. Mesmo eu tenho umas cenas assim um pouco mais fortes para quem não gosta de assistir filmes violentos, porque ele se trata da Segunda Guerra, se passa na Segunda Guerra Mundial, se não me engano. E é um filme bem difícil assim de assistir, porque ele tem cenas bem fortes, cenas de guerra fortes, né? Pessoas se machucando, pessoas muito machucadas. Mas é um filme que traz uma mensagem assim fantástica, fantástica, fantástica mesmo, uma lição de vida. Então, assim, é muito bom. Eu bato palmo, tiro meus chapéu esse filme. É um filme longo, é um filme que eu já assisti acho que umas 2 vezes ou 3 vezes, mas é muito bom, vale muito a pena. Quem quiser, fica a dica aí, ele tá disponível na Netflix, quem puder. Não é obrigatório, tá? É só uma dica. Como a gente tá falando de filmes aqui, eu tô deixando essa dica para vocês. E aí, eu vou deixar uma atividade bem legal que eu acho que vocês vão gostar de fazer, que é Guess the Movie, adivinhe o filme. A gente tem aqui algumas figuras com os emojis do WhatsApp. E o que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer no caderno de vocês, deixar lá bonitinho o cabeçalho, tudo. Você vai colocar esse título aqui: Guess the Movie, tá? E você vai numerar: 1, 2, 3, 4, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, são 13 filmes. E esses filmes, eles estão aí sobre, os títulos dos filmes estão, na verdade, o filme em si, ele está descrito em emojis do WhatsApp. E eu quero que vocês tentem adivinhar aí qual é o filme. Se você não conseguir descobrir, beleza, pode deixar em branco. Não olhem na internet, senão a gente perde a graça. Que na próxima aula, na próxima videochamada, a gente vai comentar, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre a atividade ou sobre os gêneros de filme, ou até uma dica, professora, me indica um filme bom para assistir, podem falar comigo, porque eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de filmes. E a gente gosta muito de falar sobre o assunto, ok? Bye bye, see you next class.